Olá, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Quero neste momento convidar vocês a participar conosco da Semana da Mulher. Eu me chamo Dulce e convido a todos a fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada mulher, a cada pessoa que está ouvindo neste momento a Tua Palavra. Que o Senhor venha inspirá-la com Teu Santo Espírito. E que possamos, ó Pai, entender a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é muito importante para a nossa vida. Um presente do Criador. E o texto que eu quero mencionar com vocês e base para a nossa meditação é Hebreus capítulo 13 e o verso 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Desde o princípio, o coração de Deus revelou um profundo cuidado com a necessidade humana de vínculo, afeto e comunhão. Ao contemplar a criação, o Senhor declarou com ternura: não é bom que o homem esteja só. Em Gênesis 2:18. Essa afirmação não aponta apenas para a ausência da companhia física, mas para a importância da conexão com o cuidado mútuo e da presença que acolhe. Ao criar mulher, Deus estabeleceu o fundamento dos relacionamentos com um presente, planejado para gerar apoio, parceria, pertencimento e amor. A intimidade dentro do plano do Criador vai muito além do toque e da proximidade física. Ela envolve a abertura de coração, a confiança construída com o tempo e a disposição de caminhar juntos com respeito e compromisso. Deus criou o ser humano com a capacidade de se conectar emocionalmente, espiritualmente e moralmente, porque é nesse espaço de relacionamento saudável que o caráter se desenvolve e o amor se aprofunda. A intimidade verdadeira não expõe, não invade e não fere. Ela protege, fortalece e edifica. A espiritualidade cristã apresenta um modelo elevado e restaurador para os relacionamentos humanos. Em contraste com a cultura que frequentemente banaliza a intimidade, confunde desejo com amor e rompe vínculos com facilidade, a palavra de Deus aponta para o caminho de cuidado, fidelidade e santidade. A Bíblia ensina que o amor genuíno é paciente, é bondoso e responsável, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de 4 a 7. E que relacionamentos saudáveis são construídos pelos princípios firmes, não apenas sobre as emoções passageiras. Nesse contexto, a mulher cristã é convidada a enxergar seus relacionamentos, presentes, passados e futuros, à luz do cuidado do Criador. Deus não ignora as feridas causadas por vínculos quebrados, expectativas frustradas e experiências dolorosas. Pelo contrário, Ele se aproxima com graça e oferece restauração. Ao compreender que os relacionamentos são presentes divinos, a mulher aprende a valorizar a si mesma, estabelecer limites saudáveis e a buscar conexões que reflitam o caráter de Deus e promovam a vida, dignidade e paz. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, de 21 a 33, descreve o relacionamento conjugal como uma representação do amor de Cristo pela Igreja. Esse amor é caracterizado por sacrifício, entrega e cuidado. A submissão mútua, apresentada no verso 21, estabelece o tom de respeito e cooperação que deve existir entre o marido e a esposa.
A intimidade nesse contexto torna-se uma expressão de amor, compromisso, não de egoísmo. Ellen White, no livro O Lar Adventista, afirma que o lar deve ser o lugar mais atrativo do mundo. Essa declaração revela que o relacionamento conjugal e familiar deve ser um ambiente de segurança emocional e espiritual. A mulher exerce o papel fundamental na construção desse ambiente. Não por ser um meio de controle ou a manipulação, mas por influência moral, espírito de serviço e comunhão com Deus. A intimidade verdadeira exige confiança. Confiança é construída quando há honestidade, comunicação aberta e respeito pelos limites estabelecidos por Deus. A mulher espiritual compreende que dizer não, estabelecer limites e preservar a pureza não enfraquece o relacionamento, mas o fortalece. A santidade protege a intimidade de se tornar fonte de dor, culpa e exploração. A Bíblia declara: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Em Hebreus 13, 4, é o verso que nós lemos para o texto áureo. Esse texto afirma que a intimidade conjugal é santa quando dentro do plano divino. Fora desse contexto, porém, ela perde a sua proteção espiritual. Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo intitulado Poluição Moral, que a violência dos princípios divinos nos relacionamentos resulta em enfraquecimento moral e sofrimento emocional. A intimidade, segundo a perspectiva bíblica, vai muito além do contato físico. Ela envolve proximidade emocional, comunhão espiritual, confiança mútua e compromisso. A sexualidade inserida nesse contexto torna-se expressão de amor, aliança e entrega, e não instrumento de uso, controle e satisfação egoísta. Quando desconectado da espiritualidade, a intimidade se fragiliza. Quando iluminada pela presença de Deus, ela se fortalece. O casamento foi instituído por Deus como um ambiente seguro para desenvolvimento da intimidade plena. A Bíblia declara que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Essa união não é apenas física, mas ela é integral. Corpo, mente e espírito são chamados a caminhar em unidade. Ellen White afirma que o casamento, quando conduzido segundo os princípios divinos, pode se tornar uma das maiores bênçãos da vida. Entretanto, a entrada do pecado afetou profundamente a forma como os relacionamentos passaram a ser vividos. Aquele que foi criado para ser espaço de cuidado, proteção e cooperação sofreu distorções dolorosas. Onde antes havia parceria, surgiram disputas de poder. Onde deveria existir segurança, apareceram controle, dominação e abuso. Onde havia entrega voluntária, instalou-se o egoísmo. Essas rupturas não aconteceram por falha do plano divino, mas como consequência de um mundo ferido pelo pecado. Muitas mulheres carregam marcas profundas dessas distorções relacionais. Feridas causadas por abandono, rejeições, traições, manipulações emocionais, silenciamento, violência verbal, psicológica ou física. Deixam cicatrizes que nem sempre são visíveis, mas que afetam profundamente a maneira como a mulher percebe o amor, a confiança e a intimidade. Em alguns casos, a dor leva ao medo de se aproximar, em outros, a normalização do sofrimento como se ela fosse parte inevitável de se relacionar. É importante afirmar com clareza: nenhuma forma de abuso reflete a vontade de Deus. E nenhuma mulher é culpada pela violência que sofreu. Jesus, em sua vida e ministério, apresentou um modelo completamente restaurador de relacionamento. Ele nunca usou a sua autoridade para dominar, constranger ou controlar. Pelo contrário,
Aproxima-se com respeito, escuta e compaixão. Cristo via as mulheres, valorizava suas histórias e restaurava sua dignidade. Ao conversar com a mulher samaritana, defender a mulher prestes a ser apedrejada e acolher Maria aos seus pés como discípula, Jesus revelou que o amor verdadeiro não oprime, não silencia e não fere. A presença de Cristo curava não apenas corpos, mas também vínculos quebrados. Ele restaurava a confiança, devolvia voz aos silenciados e oferecia um novo modo de se relacionar. Uma vida em Cristo não nega a existência de conflitos nem romantiza o sofrimento. Ele oferece caminhos de restauração, ensina o valor de limites saudáveis e convida ao crescimento mútuo, sempre fundamentado no amor, na verdade e na dignidade que Deus atribui a cada ser humano. A linguagem poética de Cantares mostra que o amor saudável envolve admiração, exclusividade, cuidado e prazer mútuo. Em seu livro O Lar Adventista, página 51, Ellen White comenta que o verdadeiro amor não é impulsivo, mas profundo, constante e governado por princípios. Quando a intimidade é construída sobre esses fundamentos, ela fortalece o vínculo emocional e espiritual. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que a intimidade sem compromisso gera feridas. A entrega do corpo sem aliança fragiliza a alma. Por isso, a mulher cristã é chamada a valorizar sua intimidade como algo precioso, digno de cuidado e proteção. Estabelecer limites não é falta de amor, mas expressão de sabedoria espiritual. Nós iremos ver agora um exemplo de relacionamento restaurado pela graça. A história de Abigail, que está escrita em 1 Samuel, capítulo 25, revela um exemplo precioso de maturidade emocional e espiritual em meio a um relacionamento profundo difícil. Ela era casada com Nabal, um homem descrito pelas Escrituras como rude, insensato e de caráter duro. Abigail vivia em um contexto marcado por tensão, risco e instabilidade. Ainda assim, a sua identidade não foi moldada pela violência e pela insensatez do marido, mas por sua comunhão com Deus. Abigail demonstrou discernimento, coragem e domínio próprio. Diante de uma situação que podia resultar em destruição e morte, ela agiu com sabedoria, assumindo responsabilidade sem carregar culpa e buscando a paz sem negar a verdade. Sua atitude não foi fruto de medo ou submissão cega, mas de uma espiritualidade firme, capaz de agir com prudência em meio a caos. Ela não reagiu com impulsividade, nem permitiu que o compromisso abusivo de Nabal definisse as suas escolhas ou seu caráter. A experiência de Abigail ensina que espiritualidade não significa passividade diante da injustiça, da violência ou da opressão. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria divina capacita a mulher a agir com firmeza, estabelecer limites saudáveis e a buscar soluções que preservam a vida, a dignidade e a paz. Abigail não confrontou com agressividade, mas também não se omitiu. Sua fé a levou à ação responsável e protetora. Deus honrou sua postura. Após a morte de Nabal, Abigail foi liberta de um relacionamento opressor e conduzida a uma nova etapa da vida, marcada por dignidade, honra e propósito. Ellen White afirma que nenhum relacionamento deve enfraquecer o vínculo da alma com Deus. Quando um relacionamento afasta a mulher da paz, da segurança e da comunhão com o Senhor, ele já não reflete o ideal divino. Por isso, quando a intimidade se torna fonte constante de medo, humilhação, controle ou pecado, é necessário buscar ajuda.
orientação espiritual e profissional. E proteção. Deus não espera suas filhas que permaneçam em ambientes que ferem o corpo, a mente e a alma. A espiritualidade saudável promove cuidado, respeito e segurança, nunca opressão. Onde a graça de Deus atua, há restauração verdadeira e vida. Embora seja essencial reconhecer e acolher as mulheres que sofram abuso, também é necessário afirmar com honestidade e amor que o pecado pode se manifestar em qualquer coração humano. Existem situações em que mulheres marcadas por dores não tratadas, inseguranças profundas ou padrões aprendidos ao longo da vida acabaram reproduzindo comportamentos de controle, manipulação, violência psicológica, exploração emocional ou espiritual. Essas atitudes, ainda que muitas vezes silenciosas, causam feridas reais e profundas nas pessoas com que se relacionam. A Bíblia nos lembra que o pecado não escolhe gênero, idade ou história. Jeremias declara que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Isso não é uma condenação, mas um chamado à vigilância espiritual. Quando a dor não é levada à presença de Deus, ela pode se transformar em amargura. Quando a ferida não é curada, pode gerar dureza. Quando o medo governa, pode surgir o desejo de controlar o outro. Jesus, porém, não expôs o pecado para humilhar, mas para libertar. Seu convite sempre foi: vem e segue-me. Ele confrontou com verdade, mas envolveu com graça. A espiritualidade cristã chama cada mulher, independente do seu papel de relacionamentos passados, a examinar o próprio coração com humildade, permitindo que o Espírito Santo revele atitudes que precisam ser transformadas. Reconhecer comportamentos prejudiciais não é sinal de fracasso espiritual, mas de maturidade e desejo de restauração. Ellen White afirma que o maior triunfo que podemos alcançar é a vitória sobre o eu. Isso inclui renunciar à atitude que fere, controlar palavras que machucam, abandonar jogos emocionais e aprender novas formas de se relacionar baseada no amor cristão. Deus não apenas perdoa, mas ensina a viver de maneira diferente. Quando uma mulher permite que Deus trate suas feridas mais profundas, ela deixa de ser instrumento de dor e se torna canal de cura. A graça que restaura também educa, transforma e conduz a relacionamentos mais saudáveis. Em Cristo, ninguém está condenado a repetir ciclos de violência, seja como vítima, como causadora. Há esperança, perdão e um novo começo para todas. Em Efésios 5:25, Paulo orienta os maridos a amarem as suas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse padrão elevado revela que a verdadeira intimidade se baseia no sacrifício, no cuidado e na entrega altruísta. A mulher não foi criada para ser objeto de uso, mas companheira digna de amor sacrificial, respeito e honra. No contexto bíblico, a Escritura também reconhece a responsabilidade da mulher dentro do relacionamento. Em Efésios 5:33, afirma que a esposa deve respeitar o marido. Esse respeito não significa submissão cega, silenciamento ou tolerância ao abuso, mas uma postura de consideração, dignidade e cooperação consciente. O respeito se expressa em palavras, atitudes, escolhas e na maneira como o outro é tratado, mesmo em momentos de conflito. Assim como o amor sacrificial protege, o respeito constrói. A mulher é chamada a ser instrumento de edificação, não de desvalorização de diálogo, não de manipulação, de verdade, não de controle emocional.
Quando o respeito é cultivado, ele cria um ambiente de segurança relacional, onde a intimidade pode florescer de forma saudável e santa. Ellen White afirma que a felicidade no lar depende da cortesia mútua, do respeito e da consideração recíproca. O Lar Adventista, página 105. Relacionamentos cristãos não se sustenta em desequilíbrios de poder, mas na disposição de ambos os lados em refletir o caráter de Cristo. Amor sem respeito se torna opressivo. Respeito sem amor se torna frio. No plano de Deus, ambos caminham juntas. Reconhecer essa responsabilidade não é um peso, mas um chamado à maturidade espiritual. Quando a mulher compreende o seu valor diante de Deus, ela também oferece ou aprende a oferecer respeito sem anular sua identidade, a amar sem perder e a estabelecer limites sem culpa. Esse equilíbrio reflete a beleza do plano divino para os relacionamentos humanos. Relacionamentos saudáveis são construídos com diálogo, oração, perdão e respeito. A espiritualidade vivida no lar transforma o ambiente, fortalece vínculos e promove cura emocional. Onde Cristo é o centro, a intimidade se torna segura e edificante. Para mulheres solteiras, viúvas ou separadas, este tema também traz esperança e direção. A intimidade mais profunda que o ser humano pode experimentar é a comunhão com Deus. Nenhum coração que confia em Cristo fica desamparado. A dignidade, o valor e a completude da mulher não depende de um relacionamento humano, mas de sua ligação com o Salvador. Ele supre a necessidade do coração e ensina a amar sem dependência emocional doentia. Deus convida hoje cada mulher a entregar seus relacionamentos em suas mãos. Seja no casamento, na família ou em vínculos pessoais, o Senhor deseja restaurar, orientar e fortalecer. Vamos orar neste momento uma oração linda que está no nosso livro desta semana, que fala assim, ó, Senhor Deus, entregamos a Ti os nossos relacionamentos, cura feridas emocionais, restaura vínculos quebrados e ensina-nos a amar com o amor de Cristo. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites, graça para perdoar e coragem para viver a verdade. Que a nossa intimidade reflita Teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Passamos agora para um momento de reflexão. Isso é bem pessoal, você responde para si mesmo, baseado em tudo que nós lemos, que nós aprendemos hoje. Vou fazer algumas perguntas e que o Espírito Santo faça um trabalho em sua vida. Em espírito de entrega, reflita com honestidade, reflita diante do Senhor. Meus relacionamentos têm me aproximado ou me afastado de Deus? Tenho dificuldade em estabelecer limites por medo de rejeição ou solidão? Há feridas relacionais que ainda precisam ser entregues ao Senhor para a cura? Tenho buscado em pessoas aqueles que somente Deus supre? Como posso permitir que Cristo ocupe o primeiro lugar em meus vínculos afetivos? Esses são questionamentos que somente você pode responder e que Deus possa te ajudar a suprir todas as suas necessidades. Você é forte, porque Deus te falou que você é forte. Então, mulher, busque ao Senhor em todos os seus relacionamentos. Seja você solteira, casada, viúva, separada, Deus sabe o seu coração. Que Deus te abençoe. E convido você que amanhã continuaremos a nossa Semana da Mulher, com um tema muito especial e quero convidar você a participar amanhã conosco. Um grande abraço, um beijo a todas.